Fala BioVibes! Dentro de evolução, outro ponto importante demais que você precisa dominar é o processo de especiação, formação de novas espécies. É um tema característico das provas de biologia nos diversos concursos que você pode aparecer. E para o seu Enem você não pode deixar de lado esses conhecimentos. O que é especiação? Nada mais é, BioVibes, do que o processo biológico do surgimento de novas espécies. Então, é um mecanismo onde a gente consegue explicar o processo de surgimento de novas espécies ao longo do tempo. Então, para você entender o mecanismo de especiação, você tem que entender as ferramentas biológicas que são utilizadas pela natureza para gerar o surgimento de novas espécies. Então, BioVibes, olha no quadro do professor Anderson e entenda os conceitos importantes que você precisa saber. Sob o ponto de vista biológico, o que determina que indivíduos participam do mesmo grupo, que são condicionados como indivíduos da mesma espécie? São aqueles organismos que são capazes de reproduzir e gerar descendência fértil. Esse é o conceito biológico de espécie. Já o conceito filogenético fala para a gente que é a população ou grupo de populações definidas por uma ou mais condições derivadas. Se você entender o que é espécie, fica mais fácil de você compreender o mecanismo de especiação. Esse processo de especiação pode ocorrer por cladogênese, onde há uma ruptura entre um grupo populacional, impedindo assim que eles se comuniquem. E através desse mecanismo, características novas que vão surgindo nesses diferentes grupos populacionais não têm capacidade de se comunicarem. Esse processo também pode ser por anagênese, onde nós observamos mudanças graduais ao longo do tempo, mesmo sem ter um impedimento entre a comunicação dos indivíduos na população. Nessas imagens, eu consigo mostrar para vocês claramente o mecanismo de especiação. Eu tenho grupos populacionais que foram isolados por uma barreira geográfica e, através desse mecanismo, mudanças gênicas e de recombinação vão ocorrendo nesses grupos populacionais distintos, que são incapazes de se comunicar geneticamente, gerando assim surgimento de novas características nas populações diversas. Por mais que essas populações voltem a se comunicar, se encontrem através do estabelecimento de uma nova via de comunicação, eles passam a ter interrupção no fluxo gênico, ou seja, eu tive o surgimento de novas espécies. Então observe aqui, eu vou desaparecer para vocês entenderem o passo a passo do processo de evolução. 1, 2, 3 e... Primeiro nós temos, BioVibes, a emigração de grupos populacionais para áreas diferentes, quer seja por uma separação geográfica, quer seja por uma condição do meio ambiente que impossibilitou que indivíduos dessa população possam reproduzir e gerar descendências férteis. Depois, nós temos, através dessa barreira geográfica, um isolamento característico dos indivíduos. Posteriormente, esse isolamento faz com que mutações e recombinações ocorram de modo único nesses diferentes grupos populacionais que foram separados. A partir daí, o mecanismo de seleção natural começa a atuar, gerando a capacidade de sobrevivência dos mais aptos àquela condição ambiental. Esses indivíduos, eles podem promover um processo de raciação, ou seja, o surgimento de subespécies, e finalizando com o isolamento reprodutivo, que é quando eu tenho a incapacidade desses seres vivos de reproduzirem e gerarem descendências férteis. Ou seja, a partir desse mecanismo de isolamento reprodutivo, quer seja pré ou pós-zigótico, eu tenho duas populações, duas espécies novas, totalmente distintas umas das outras. Essa imagem aqui mostra o processo clássico para vocês do surgimento de novas espécies. Eu tenho um grupamento populacional, todos os indivíduos com capacidade de reprodução e geração de descendência fértil. Todos compõem a mesma espécie. Através daí eu tive um processo de barreira geográfica, então foi um terremoto, uma modificação de um rio no meio de uma floresta, que separou áreas daquele espaço geográfico. A partir daí, grupos de indivíduos ficaram em lados opostos. Esses indivíduos que compunham a mesma população.
Esse isolamento, essa barreira geográfica, faz com que ao longo dos muitos e muitos anos, a partir dessa barreira geográfica, as mutações e recombinações que possam ocorrer ao acaso nos grupamentos populacionais separados sejam distintas, únicas, e a partir desse processo vão sendo expostas ao mecanismo de seleção natural, gerando o que, BioVibes? A adaptação, sobrevivência daqueles mais aptos, gerando assim ao final duas espécies totalmente distintas. Ou seja, nessa imagem aqui, você vê que como produto final eu tenho isolamento reprodutivo. A partir daí configura que eu passei a ter duas espécies novas, porque mesmo que elas venham a se encontrar, elas não têm mais capacidade de reprodução e de geração de descendência fértil. Esse é o mecanismo de especiação. No quadro do professor Anderson, aqui, BioVibes, você consegue ver os exemplos de mecanismos pré-zigóticos que vão interferir no processo reprodutivo porque impedem com que os gametas se unam. Dessa forma, eu não tenho a formação da primeira célula de um novo ser vivo, o zigoto. Esses mecanismos, chamados de pré-zigóticos, podem ocorrer de diversas formas, como alteração no mecanismo de maturação sexual, diferença na forma dos gametas, entre outros. E mecanismos pós-zigóticos, ele torna inviável o novo ser vivo formado, ou seja, os indivíduos podem copular, podem fecundar, porém, após a formação do zigoto, o que nós vamos ter? A inviabilidade desse novo ser vivo. Ou ele vai ser abortado, ou ele não se desenvolve, ou até ele chega à fase adulta, mas se torna estéril, impedindo assim com que aquele material genético seja disseminado. Esses são os processos que demonstram o surgimento de novas espécies através de um indivíduo ancestral, mecanismos pré- e pós-zigóticos. Ai, professor Anderson, como é que isso pode aparecer na minha prova? Através da chamada árvore filogenética, que demonstra justamente o processo evolutivo que ocorre com as espécies. Aqui no meu lado, eu tenho um exemplo do processo de anagênese, mudanças graduais que ocorrem na população, gerando diferentes características morfológicas. E tem um processo de cladogênese, que é marcado na árvore filogenética, no cladograma, como um nó. Nesse nó, a gente observa o quê? Que houve uma ruptura entre os indivíduos da espécie, ou seja, surgiu uma nova característica que impediu que eles se comunicassem geneticamente, dando origem assim a dois grupos populacionais distintos a partir do mesmo ancestral. Esse conhecimento pode aparecer na sua prova, BioVibes, através de três formas gráficas características desse conhecimento da árvore filogenética, do parentesco evolutivo. Primeiro é o grupo monofilético, ou seja, nesse mecanismo eu tenho todos os descendentes a partir de um único ancestral comum, grupamento monofilético. Eu posso ter também o grupo parafilético, onde apenas alguns descendentes têm origem a partir desse ancestral comum, mas não todos. E por último, o grupo polifilético, onde os descendentes são originados de dois ou mais ancestrais comuns. Então vamos finalizar com a questão do Enem de 2022 para que a gente possa aplicar os conhecimentos do que a gente viu até agora. Enem 2022. Uma população, momento A, sofre isolamento em duas populações, momento B, por um fator de isolamento 1. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, momento C, representados na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento 1 pode levar no momento D situações D1 e D2. Então, BioVibes, você observa aqui nessa questão um caso clássico de especiação, onde através de um isolamento geográfico, uma barreira geográfica, eu separo indivíduos da mesma população que ao longo do tempo vão sofrendo modificações genéticas, influenciando nas características fenotípicas. E mesmo após o desaparecimento dessa barreira geográfica, esses indivíduos ao entrarem em contato não têm mais capacidade de gerar descendência fértil, possibilitando assim a gente entender que nós tivemos o surgimento de duas novas espécies. A representação indica que no momento D da situação, a melhor resposta para essa condição, BioVibes, é a letra C, duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Não importa mais que a barreira geográfica desapareceu, esses indivíduos, por isolamento pré ou pós-zigótico,
não tem mais capacidade de reprodução e geração de descendência fértil. Desse modo, nós podemos concluir, BioVibes, que nós tivemos o surgimento de 2 novas espécies. Beleza? Olha como o Enem vai estar cobrando todos esses pontos que a gente falou anteriormente. Fica a dica, evolução é muito importante para a resolução da sua prova. Até a próxima, BioVibes. Curte e compartilha. Valeu, BioVibes!